Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Manos da Bola, episódio 010. Temos aqui hoje a alegria e o prazer de receber nosso ilustre convidado, João Marcos, nosso amigo, treinador da categoria Sub-14 no Vasco da Gama. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigada aí, por ter aceitado esse convite. É com grande alegria que a gente recebe você, que além de um grande profissional também, teve bastante vivência aí com o Mano Felipe, dentro das quatro linhas. Então seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado aí por estar aqui, obrigado, sucesso aí na caminhada de vocês do podcast, tenho acompanhado, tenho curtido bastante, acho que é um conteúdo bem legal e vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo aí e falar sobre futebol. Vamos que vamos, seja bem-vindo aí novamente. E para começar, João, conta um pouquinho pra gente, pra galera, como é que foi assim a tua vida, o teu processo de formação desde a base dentro do Vasco da Gama, a tua história ali no Vasco da Gama e quanto o Vasco, e esse processo contribuiu para a tua formação como atleta e como pessoa. Como é que foi? Conta um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá, eu inicio aí no mundo do futebol com 4 anos, numa consulta médica, que diagnosticada ali com uma bronquite, e aí o médico fala para meus pais, o que você acha de botar ele numa natação, esporte, ajuda e tal. E aí meu pai, natação? Será que não pode ser futebol? Melhor. Aí o médico fala, não é o ideal, mas pode ser, é bom praticar um esporte. E daí eu iniciei a minha trajetória no Vasco, na escolinha, E aí aos 6 anos sou federado lá na equipe e começa a minha longa trajetória no Vasco, Foram 14 anos, como atleta de futebol de base do Vasco, até os 12, 13 ali no futsal, naquele processo de transição, que você sabe muito bem como é que funciona. Sim. Com 10, 11 a gente já vai pro campo, vai dobrando ali futsal e campo. E aí depois, a partir dos 13, 14 anos, aí só no campo até os 18. Então eu fiz um bom processo de formação no Vasco, depois, enfim, terminei meu processo de formação no Botafogo, já no Sub-20. E eu costumo dizer que o processo de formação num clube de futebol, ele é uma faculdade para a vida, A gente aprende muito, assim, muito além das 4 linhas, Tanto que hoje eu trago isso para minha profissão, Então, as experiências que eu vivi, hoje eu falo para meus atletas. Tudo que vocês estão pensando aí, todos os sonhos de vocês eu já tive, tudo que vocês estão pensando, eu já pensei, Então, a sinceridade é o melhor caminho. Então, cuidado às vezes em algumas atitudes. Isso me ajuda muito a identificar algumas questões lá dentro hoje. Então, assim, isso agregou muito para minha vida, Viver com mais diversos tipos de pessoas diferentes e hoje tá no futebol, no outro lado, vivenciando e formando atletas, Isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o meu propósito. E hoje eu sou um cara muito feliz, influenciando esses garotos, ajudando esses garotos para que eles possam buscar o sonho deles. Então, além disso, o Vasco me deu escola. Acho que é importante falar, a gente tem uma escola lá dentro do clube e me formei na escola do Vasco. Então, além de 14 anos lá dentro, foram 2 anos estudando ali o final. Então, muito feliz de dizer que também sou formado na Escola Vasco da Gama. Muito legal, Simone? Muito bacana, porque muito mais do que o esporte também é ligado à educação. Essa parte é muito fundamental que você falou, Que não é só uma preocupação em formar o atleta dentro das 4 linhas, mas também fora, porque uma vez, em dado momento, o atleta vai parar a profissão dentro de campo, ele vai vir para o extracampo, Assim como você teve ali o seu momento de glória dentro das 4 linhas, agora você está tendo fora, tendo essa oportunidade de compartilhar suas experiências com esses meninos, para que eles também venham almejar os sonhos deles. É muito bacana. E a educação é fundamental. Independente do sonho que a pessoa tenha, ela tem que sempre estar buscando estudar, se aprimorar, para que ela venha ter êxito naquele sonho que ela quer. Não é isso? Sim, um adendo aí ao que o João colocou, que é muito importante, quando ele usa o termo que o futebol é uma faculdade, uma escola para a vida, A gente, desde atleta, muito jovem, seja com 7, 8, 10, enfim, todo o ciclo, passa por diversos desafios, João? De incerteza, de insegurança, de dúvida, de dificuldades, às vezes de frustração também. E a gente precisa estar preparado mentalmente. Hoje eu acredito que o futebol, as divisões de base já estão dando esse suporte mental, psicológico aos atletas, porque não é só você entrar para o campo, calçar a chuteira e jogar futebol. Vai muito além disso. Então,
Então, quando você usa esse termo de o futebol ele é uma faculdade para a vida, realmente é um retrato. Tudo que você passa no futebol, de alguma forma, você vai conseguir trazer isso para a sua vida no seu dia a dia. E eu falo por mim também, muitas coisas que eu aprendi e vivenciei dentro do futebol me ajudaram para o meu dia a dia hoje, pós-futebol, extracampo, acho que é por aí também. Exatamente. É o futebol e o esporte, né? A gente fala sobre futebol, mas é qualquer esporte. Exatamente. É um processo difícil, é um processo cansativo para os atletas, que eles têm que ter uma responsabilidade muito, muito jovens, mas é assim que funciona, né? Ainda mais quando a gente quer chegar a ser um atleta de alto rendimento. Então, esses atletas, eles passam por muitas situações legais, outras nem tanto, né? Quando você citou, acho que a palavra aí, frustração, é uma coisa que faz parte, né, do processo de formação do ser humano. Ele conviver com a palavra não, eu acho que isso faz parte, e o esporte dá isso em alguns momentos, numa simples derrota, ou num simples o atleta não vai iniciar jogando essa partida, um simples ele não vai para o jogo essa partida, ele não vai praticar essa atividade dessa forma que ele tanto deseja. O futebol ensina você conviver em grupo, né? Você ter um parceiro do teu lado para te ajudar e ao mesmo tempo você tá competindo com ele. Então, assim, são várias coisas que a gente pode tirar aí de um processo de formação e levar para a vida. E eu tenho certeza que, apesar de não ter me tornado um jogador de grande sucesso, apesar de ter jogado profissionalmente, tudo que eu vivi, tanto no Vasco ali quanto no Botafogo, foram muito importantes para a pessoa João Marcos, né? Além do treinador, né? A gente vai falar o treinador João Marcos ainda mais, né? Mas a pessoa João Marcos hoje, ela é uma pessoa que deve muito a tudo que aconteceu ali nos tantos anos de Vasco e alguns anos de Botafogo. Bacana, você falou da questão da frustração, a questão dos desafios, né? E agora a gente vai entrar justamente nessa parte. Quais foram os maiores desafios, né, que você passou desde atleta até se tornar profissional e quais fatores e situações que te levaram a não seguir carreira? Quando você é atleta, quando você quer ser um atleta profissional, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você vê os seus amigos da escola ali nos 15, 16 anos, começando a sair, começando a ir dormir um pouco mais tarde, e aí começa você a ter que dizer não, e aí você começa talvez a perder aquele ciclo de amizade, porque você precisa ter uma responsabilidade muito cedo. Na minha época de atleta não tinha ainda essa visibilidade que existe hoje, não existia esse poder financeiro que existe hoje. Então esses atletas hoje eles têm uma responsabilidade pelo que eles são e pelo que eles representam. Infelizmente, eles hoje, né, às vezes sustentam um lar, né, muito jovens, né, isso é uma responsabilidade cruel às vezes com esses meninos. Eu não tive isso, mas é muito difícil porque você precisa ter uma responsabilidade muito nova e às vezes você não entende. Hoje eu olho para trás, por exemplo, eu fui um atleta que muitas vezes talvez coloquei a culpa no outro achando que comigo estava sempre tudo certo, né? E hoje, quando a gente está do outro lado, a gente é treinador de futebol e também adulto, mais velho, mais experiente, por muitas vezes eu não entendia e eu não fui resiliente talvez em algumas situações, né, para tentar buscar, para tentar seguir no meu sonho. Eu fui um atleta que até ali aos 17 anos, eu fui um atleta que tinha um certo destaque na base do Vasco, né, que todo mundo via ali, uma projeção. As coisas acabaram não acontecendo, né, da forma que eu sonhava, né, por diversos fatores, e hoje eu tenho certeza que um dos fatores foi o João Marcos. O João Marcos não obteve sucesso em algumas questões porque eu achei que a culpa era do outro. Porque eu achei que comigo estava tudo certo e que o treinador que não gostava de mim e que eu não estava com o empresário certo. Né? E às vezes não é isso. Às vezes é você ser resiliente, você batalhar, você entender que às vezes não é o caminho que você sonhou, mas você precisa... Deus está te dando um outro caminho, né? Um pouco mais longo, não numa reta. Talvez tem que pegar uma curva aqui, pegar um trânsito ali. E às vezes eu não entendi isso. Aí entra na sua pergunta por que eu desisti. Né? Porque chegou um momento... que eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu que vivi a base em clube grande, que fui morar num país de primeiro mundo muito jovem, tendo a minha primeira oportunidade no profissional, né? Eu queria viver esse patamar. E quando as coisas começaram a não acontecer nesse patamar, eu também não fui resiliente, vamos dizer assim, para continuar tentando. E aí achei melhor parar, achei melhor voltar para minha faculdade. E hoje estou aqui de novo no futebol.
Não, como você bem colocou, né? Assim, a palavra resiliência, entre várias outras, né? Mas essa palavra, assim, realmente, porque você no futebol, como é um esporte, né? Quando a gente busca o alto rendimento, que você oscila, é natural da idade, e às vezes você, como colocou, o problema é o treinador. Esse trocou o treinador, esse já não gosta tanto de mim. O problema é o empresário. O atleta X tem um empresário que tem mais alcance do que o meu. Enfim, a gente procura diversos fatores, né? Mas a palavra resiliência pra caramba. E eu? O que eu tô fazendo? Eu tô me dedicando o necessário, eu tô acordando cedo, eu tô me alimentando bem, eu tô querendo mais do que todos aqueles 100 meninos que ali estão, porque a competição é enorme. A gente está no Brasil, né? Então, a gente jogou na base, às vezes a gente estava treinando aqui com um grupo, né, federado, e no campo do lado tava os moleques da peneira com mais de 100 meninos querendo aquele lugar que a gente estava. E dentro do próprio grupo a competição é ainda maior para ver quem vai jogar, para ver quem vai se destacar, enfim. Então essa palavra resiliência, de saber se autoavaliar, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é normal o atleta, às vezes, quando se destaca logo cedo, e aí tem alguns holofotes, algumas coisas aí, ainda mais hoje em dia de mídia, achar que, opa, eu sou diferenciado, eu vou ser profissional a hora que eu quiser. E, na verdade, na prática, é bem diferente. E é difícil, né? Eu falo isso hoje com 33 anos, sim, né? Sim. E a gente tem que ter paciência. Hoje, um atleta de 16, 17 anos tem muita coisa passando na cabeça dele. Um atleta de 14, 15 anos, muita coisa passando na cabeça dele. E a gente precisa entender, não é fácil. Hoje eu olho isso aí. Hoje eu com uma certa experiência. Mas o atleta dessa idade muitas vezes não sabe. O normal é não saber. Né? O normal, na minha opinião, o normal é não saber. É não ter essa maturidade. Isso. Mas eles precisam ter. Né? Alguns que entendem mais cedo o processo, como funciona, acabam... Eu costumo dizer assim, o atleta que ele aprende a ser atleta primeiro, ele tem vantagem. Né? Então, assim... Só que é difícil. São pouquíssimos que têm essa capacidade. São pouquíssimos. Só que hoje o futebol exige. Tem jogador aí com 16 anos jogando profissional. Né? Então tá tudo muito precoce. Tá tudo muito... Esses atletas estão muito novos chegando no profissional, e é assim que tem que ser. O futebol hoje caminha para esse lado também. A gente não precisa, né, remar contra a maré, mas a gente precisa preparar esses atletas, mas ao mesmo tempo entender que eles vão oscilar, eles vão falhar, como eu falei, desculpa, e isso serve para mim, para que hoje eu chegue e tente identificar isso nesses atletas e tenha certa paciência e consiga orientar eles da melhor forma. Com certeza. E, né, como você falou, na sua época não tinha essa cobrança excessiva, existia. Porém, hoje em dia a mídia já é um fator bem agravante para esse amadurecimento precoce de muitos atletas. Isso aí para tudo, né? Não só no futebol, exato, mas para qualquer esporte. Porque antigamente, né, na nossa época, eu digo na nossa, não tinha essa mídia batendo firme. Se o cara jogou 100, sei lá, jogou 10 jogos bem, o cara, um foi mal, aquele um é o que prevaleceu e a mídia cai dentro. E se aquele cara não tiver uma mente forte naquele momento, pode ser um momento ali do cara desanimar, do cara lembrar de todos aqueles 9 jogos que ele fez bem. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, a mídia, muitas das vezes, ela tem levado para esse lado mais da crítica, né? Muito mais da crítica do que da parte do estímulo, infelizmente. Até para vender, né? Até para vender, porque que é polêmica, né? Que infelizmente é o que tem vendido por aí. Então, na nossa época, a gente não tinha esse desafio com a mídia. Hoje em dia, os jovens que estão agora sobressaindo tem muito mais. Que qualquer coisa que aconteça, a mídia já vai, né? E cai para cima. Então, assim, tem que ter uma resiliência ainda muito maior, uma maturidade ainda muito maior do que os atletas da nossa época, os anteriores, porque cada dia mais a mídia vem. Não que ela não favoreça, claro, tem seus fatores positivos, sim. Mas a gente tem que estar preparado para a parte da frustração, para a parte... para a parte negativa ali que acontece também, né? Então, isso. A gente tem que ter essa resiliência, é o que não pode faltar. A mídia, não só a mídia, a rede social, né? Isso. O atleta, ele acaba ficando muito exposto, e aí você vê não sei quantos comentários ali para um atleta tão jovem. Mas é isso, a mídia, a rede social, isso tem lado positivo e lado negativo, né? Também é bom pelo lado que torna o futebol ainda maior. Com certeza. Né? A visibilidade torna o futebol ainda maior, agrega, mas tem esse lado negativo também, e aí o jovem precisa ter muita cabeça, muita maturidade, né? E é difícil, não deve ser fácil para eles hoje em dia. Com certeza, a gente também faz um adendo aí pro público, pra galera, não só quem tá assistindo a gente, seja atleta ou seja
qual for o público, né? Não somente atleta, mas para os sonhos, né? Que a gente tá falando de sonhos aqui. Então, assim, a resiliência não pode faltar, seja qual for a frustração que você passou, qualquer desafio que você tá enfrentando na sua vida como um todo, é perseverar, é continuar a lutar pelo seu sonho, é ser resiliente. Enquanto você vê que aquele sonho tá latejando dentro de você, é seguir, é perseguir. E é claro, né, que assim como você fala assim, o meu sonho hoje em dia, eu não tô dentro das 4 linhas jogando, mas eu tô jogando hoje em dia por 11, né? Hoje em dia você joga por 11. 20, 30, Por 11 que eu digo é aqueles 11 que estão ali jogando naquele momento, mas por muito mais. Hoje em dia você não é só um, você se transformou em vários, porque você tem essa oportunidade de compartilhar a tua experiência com esses jovens, né? E um pouquinho de você ali tá transformando a vida deles. As suas experiências estão contribuindo para que eles venham também se tornar grandes atletas e sobressair, né? Grandes no mundo do pessoas futebol. também. Grandes pessoas, né? Nem só atletas, né? Grandes pessoas que antes de ser também atleta, tem que ser um ser humano de bom caráter, né? Porque é isso que faz, né, a gente evoluir na vida. Não adianta a pessoa ser bom naquilo que faz, mas se ela não tiver um caráter que de fato venha agregar ali na vida das outras pessoas. Exatamente, está sendo uma grande experiência para mim aí nos últimos, são 7 anos já como treinador, ser treinador de futebol nesse processo aí de categorias de base. E falando um pouquinho mais de categoria de base, conta pra gente aí, pro público, como você visualiza hoje as categorias de base aqui no Brasil e quais são as diferenças de metodologias, de processo da sua época como atleta de base para o momento atual, para o futebol atual que você vivencia, né? Você foi com o atleta, era de um formato. Hoje você como treinador é um outro formato. E como você visualiza a divisão de base no Brasil hoje? A categoria de base no Brasil hoje, diferente do que acho que muita gente fala, tem evoluído muito. Assim. Eu acredito muito no processo de formação de base no Brasil hoje. A nossa seleção aí tem sofrido algumas críticas de que a gente não faz mais jogador e tal. Eu sou totalmente contra esse discurso. Eu acho que a gente tem feito, sim, grandes jogadores aí pro cenário mundial. E isso se deve muito ao nosso processo de formação, que está cada vez mais elaborado, cada vez mais estudado. Eu acho que cada vez mais assim, as faculdades, né, os estudos, eles estão dentro do processo de formação de base no futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que a gente está num caminho legal. Eu acho que talvez por algum momento isso possa ter desvirtuado um pouco, mas hoje eu vejo muita coisa positiva sendo feita. E tenho certeza que frutos já estão sendo colhidos e cada vez mais grandes atletas chegarão no profissional aqui no Brasil ou sairão aqui cedo para os grandes clubes da Europa. Né? A gente tem o exemplo do Hendrick hoje, do Rodrigo, do Estevão, caras jogando um dos maiores clubes do mundo e a gente sempre vai ter brasileiro lá. E isso é muito por conta do nosso processo. Mas falando um pouquinho sobre a diferença, né? Eu acho que é essa. Acho que hoje o atleta na base, ele recebe muito mais informação do que eu recebi. Perfeito. Eu identifico essa como uma grande diferença de metodologias, né? Métodos tem vários, metodologias tem várias, mas o nível de informação que chega ao atleta hoje é muito maior. E não só questões do campo em si, não só uma análise de vídeo, né? A gente vai falar para os outros setores da psicologia, que está cada vez mais dentro do esporte, da nutrição, que está cada vez mais dentro do esporte, da ciência, falando sobre o jogo, né? Sobre vantagens e enfim. Então, assim, o futebol está cada vez mais estudado e isso se reflete no quanto o atleta precisa entender mais do jogo. Eu acho que essa, basicamente, o quanto ele precisa entender do jogo e o quanto ele precisa entender de ser atleta. Eu acho que essa é a grande diferença, talvez, do que eu não recebi. Hoje, o que eu passo para os meninos tem bastante diferença do que eu lembro que eu recebi, entendeu? Não é nenhuma crítica, só o futebol mudou. O futebol mudou, né? Há 15 anos, já 20 anos atrás, quando estava futebol de base, era um futebol, hoje é outro futebol. Então, o nível de informação, as informações que chegam, o quanto esse atleta precisa entender o jogo para se tornar um bom jogador, o quanto esse atleta precisa entender o que é ser um atleta para se tornar um atleta de futebol, eu acho que essa é a grande diferença. Com certeza, a tecnologia também tem favorecido muito, né? Que na nossa época não se trabalhava tanto com análise de desempenho, já até tinha, mas era aquela coisa ainda mais
rebuscado. Hoje em dia já é uma coisa muito mais tecnológica. Como você falou, a parte de psicologia também tem contribuído muito, também a parte da fisiologia, quantos mecanismos, quantos tipos de avaliações de nível máximo de tecnologia hoje em dia um atleta pode fazer para poder estar ele evitando risco de lesão e por aí vai. Coisa que lá atrás não se tinha uma tecnologia que favorecesse tanto. Então, são vários fatores, né, que têm agregado e que têm contribuído. Com certeza. E quando você fala, poxa, a quantidade e a qualidade das informações, né, do futebol há 20 anos atrás e o atual. Assim como qualquer outra profissão, o futebol, o jogador de futebol não é tão diferente, porque você, para se tornar um profissional de altíssima qualidade, de êxito, enfim, você precisa receber essas informações, entender, praticar e continuar melhorando. Então, se você recebe uma quantidade X de informação e essa informação é meio que baqueada, é assim como você tem um professor que te passa informações numa faculdade ou num colégio com maior esclarecimento, com maior riqueza, com maior detalhe, vai formar um aluno, vai formar um jogador de futebol, um profissional de maior qualidade. Quando você pega um professor que não, faz meia boca aqui, ajusta ali, só corrige isso aqui, não tô, como você bem falou, não é fazendo uma comparação direta ou falando que piorou, mas o índice e a qualidade das informações por todos esses mecanismos de tecnologia, de questão aí de formação de equipe, de estrutura, faz com que também e contribui nessa evolução do futebol, né? O futebol evolui, né? O futebol de 20 anos atrás não é o mesmo de hoje. E que também daqui a 20 anos, talvez a gente vai estar aqui falando sobre outras coisas, né? Então, assim, é um processo. O processo que era feito no passado, que foi feito comigo, para aquela época, era o melhor que se tinha. Hoje, o melhor é outro, né? Então, assim, o atleta ele precisa chegar mais preparado, assim. Eu vejo lá, por exemplo, no Vasco, hoje, alguns atletas chegando no profissional ali, o Estrela, o GB, o Ryan. Cara, esses meninos são muito preparados para estar ali. Esses meninos são muito preparados para estarem ali, né? E outros, assim, eu tô citando o Vasco, que hoje eu trabalho lá, mas a gente pode falar de qualquer clube, né? Sim. Você conversa, se você falar com eles sobre o jogo, eles vão saber conversar sobre o jogo, né? Eles se cuidam, eles são atletas profissionais, porque senão você não chega, né? É muito difícil hoje esse processo. Então, assim, cara, essa é a diferença, sabe? E daqui a 20 anos a gente não sabe, né? Vamos ver para onde o futebol vai caminhar e quem conseguir identificar isso primeiro vai ter um processo de formação um pouco melhor de um clube para o outro. Mas hoje tudo acontece de uma forma bem... Eu gosto muito, assim, do que é feito, assim. Eu gosto muito do processo de formação na base do futebol brasileiro hoje. E aí, jogando uma pimentinha aí, porque o público tem essa dúvida também, essa curiosidade, né? Que às vezes não vive diretamente dentro do futebol, talvez estejam com essa dúvida assim, poxa, por que então, se o futebol evoluiu, melhorou, e que realmente, a gente que vive mais ali dentro dessa bolha sabe que evoluiu, por que a seleção... Não tá nem na pauta, tá, gente? Mas assim, por que a seleção brasileira parou de ganhar? Né? Por que a seleção brasileira não conquistou mais Copas do Mundo? Não tá tendo, vamos dizer assim, não tá entre as melhores, o top 3 ali. Sempre vai ter entre as favoritas, mas... Olimpíadas, agora, né? recentemente, mas assim... É claro que não é uma pergunta com uma resposta única. Tem vários contextos, formação de elenco, a questão da comissão, momento de cada jogador, clube é uma coisa, seleção é outra. Acho que é mais ou menos por aí. O que você acha? Cara, eu acho que o futebol hoje são muitos fatores para chegar no resultado final. Sim. Tá? Desde de uma organização inicial até o passe lá para a finalização ou para o goleiro pegar um pênalti, enfim. E tudo influencia para a bola entrar ou não. Quando a gente fala assim, você fala, esse é um tema até polêmico, né? O Brasil não é campeão do mundo e tal. O Brasil nas últimas, não vou saber de falar de 6, 7 Copas do Mundo, o Brasil chegou às quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil sempre tem bons resultados, mas assim, o mundo evoluiu, né? Hoje a gente tem inúmeras seleções que chegam na Copa do Mundo com chance de ganhar. O futebol hoje é mais equilibrado, né? O futebol hoje é cada vez mais definido no detalhe. E vamos falar, no jogo ali na Copa do Mundo são 90 minutos e um detalhe define, né? Por exemplo, a gente criticou, o Fred foi altamente criticado naquele por que vai pro ataque. Gente, lances iguais a esse já aconteceram outras 20 vezes em outros jogos de mata-mata, só que não saiu o gol lá atrás e aí ninguém reclama. Isso aí. Ninguém nem lembra.
Então, assim, ali na hora da Copa do Mundo em si são 7 jogos. Se naquele momento a seleção tá muito bem, ou uma seleção, ela acaba vencendo. Quando começou a Copa do Mundo, ninguém falava que a Argentina ia ser campeão do mundo. Começou perdendo para a Arábia Saudita. Exatamente. Perfeito. O primeiro jogo da Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Então, assim, o que importa é o que é feito ao longo do tempo. Para mim é isso. E se você for parar para ver o Brasil, né? O Brasil nos últimos 20 anos aí, nos últimos 30 anos, o Brasil tá sempre chegando perto. O vencer ou não, aí é o detalhe. É uma bola que entra ou que não entra. E esse detalhe depende de inúmeros fatores, né? A gente fala, o 7-1, a Alemanha, agora o boom é a Alemanha. A Alemanha depois saiu na primeira fase em 2 Copas do Mundo, se eu não me engano. 18 e 22. Então, assim, não passou da primeira fase. Beleza. Então, a Alemanha era muito boa e 3 anos depois, 4 anos depois, a Alemanha não serve pra mais nada. Entendeu? Não presta mais, tudo que foi feito lá tá errado. Então, assim, não é assim, sabe? É óbvio que existem momentos melhores e piores. Mas o Brasil segue entre os melhores países do mundo do futebol, não tem nem a menor dúvida disso. E falando de detalhes que você falou, às vezes tem um erro que, como não sai o gol, passa despercebido. O último título da seleção foi em 2002, né? Com o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, enfim. E nas quartas de finais, contra a Inglaterra, o Lúcio comete um erro, assim, para a qualidade do zagueiro que ele é, assim, muito grande, né? Ele vai dominar uma bola, a bola escapa, o Michael Owen faz o gol. 1-0 Inglaterra. Se a seleção não vira aquele jogo, claro, virou, enfim, mereceu. Mas se não vira, era 1-0 Inglaterra com falha do Lúcio e a seleção de 2002 com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu. Não serviria de nada. Mas aí o Brasil virou o jogo, eliminou a Inglaterra e depois seguiu o rumo ao pentacampeonato. Ninguém fala do erro do Lúcio, até porque era um grande zagueiro. Né? Exatamente, não é assim, a gente não tá aqui falando que futebol também é o acaso. Sim. Não é isso, não é isso. É óbvio que quando você faz tudo certinho ali, né? Eu tenho muito isso comigo, assim. Quando você faz tudo do seu trabalho do melhor, você aumenta a sua chance de vencer. Mas não garante. Ninguém garante que você vai vencer. O resultado do jogo a gente não controla, né? A gente faz tudo certinho, a gente tem os melhores jogadores, vamos supor, né? Seleção brasileira, os melhores convocados e tal. Você aumenta a chance de vencer, mas ninguém garante que você vai vencer esse jogo, né? Agora, assim, vamos falar, se a gente tivesse lá 30 jogos Brasil e Croácia, provavelmente o Brasil vai vencer mais do que a Croácia. Provavelmente. Muito né? provável. Mas naquele dia não aconteceu, sabe? Então, como foi o exemplo que você citou, nesse dia aconteceu, o Brasil foi campeão do mundo. E fora, como todo esporte, né? Você cria uma metodologia de plano de jogo. Seja em forma tática, enfim, a sua estratégia. Mas o momento ali, muitas das vezes você vai ter que recriar aquilo do momento, né? Que depende também de como que vai demandar teu adversário naquele momento. Você vai até fazer análise dos jogos do adversário, análise de desempenho, você vai fazer todo o estudo. Criou aquela metodologia, mas chegou ali na hora, uma coisa só fugiu ali daquele comando, você já vai ter que reestruturar na hora, então as coisas mudam justamente aí. É onde teu plano de treino tem que ser reestruturado. Pode ser que às vezes nessa reestruturação fique melhor do que estava antes, mas pode ser também que não. Porque você também depende de como vai ser a reação do teu adversário. Entendeu? Então, assim, você pode ter estudado o cara 10 jogos que ele teve anterior àquele que você vai jogar contra ele. Mas se ele mudou também a metodologia ali, então já muda todo o percurso da história. Na verdade, eu digo que o esporte, não só o futebol, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Você tem que estar ali pensando, raciocinando, criando metodologias ali o tempo todo. De fato. E a gente lembra logo do Guardiola, né? A gente já lembra logo do Guardiola, que ele adora fazer essa comparativa, né? Do jogo de xadrez com relação ao futebol. Porque ele é muito tático, ele é muito... Estrategista. Ele é muito estrategista. Hoje ali na beira do campo, ele é um grande exemplo, né, para todos nós. Ele é fera. Prazer em poder ver, né, esse cara trabalhando. Ele é um dos caras que faz o futebol melhor. Com certeza. Mas é isso, ali na beira do campo, você não para de pensar, né? Aí a gente começa a enxergar o outro lado, né? Você não para de pensar o tempo todo. A estratégia do jogo, eu pensei aqui numa construção com 3, aí o adversário marcou, você fez uma análise, enfim... Entra nas estratégias, nas nuances do jogo, mas no final das contas, né? E olha que hoje eu tô desse lado aqui como treinador de futebol. No final das contas, quem resolve o jogo é o jogador. É isso aí. O jogo é do jogador. O jogo é do jogador. Ele é que resolve, né? Muitas das vezes no improviso, né? Às vezes não foi nem aquilo que foi combinado. Né? É óbvio que a gente aumenta a chance quando está combinado, você cria uma estratégia coletiva, detalhes individuais. O futebol hoje é cada vez mais estudado. Mas o jogo é do jogador. Tem hora, e eu vivi isso lá dentro um pouquinho,
E eu falo isso hoje para meus atletas. Ali dentro, você identificou alguma coisa? Vambora. Arrisca. Isso aí. Criatividade. Se você acha que vai dar certo, coragem. Vambora, o jogo é seu. Exatamente, O jogo é sair da seu. bolha, né? Tem ali um direcionamento, mas viu que tem como criar, é aí que você pega de surpresa o adversário, né? Personalidade, Quando você... né? Exatamente. A Isso aí. criação tem que acontecer o tempo todo. E aqui, né, já que você falou que agora você tá do outro lado aí, técnico, como é que foi essa virada de chave, né? De atleta para técnico, como que surgiu, né? Como virou essa chave e o que te motiva a cada dia se manter firme nessa carreira? Em 2014, né? Se vão 10 anos, eu encerro a minha carreira como atleta profissional, depois de uma experiência não muito boa na Romênia. E é a primeira coisa que eu penso. Futebol nunca mais. Futebol, eu quero meu final de semana, eu quero ter uma rotina. Futebol você não tem rotina de nada, né? Você não tem final de semana. Eu quero meu tempo. E aí eu volto, eu tinha iniciado a faculdade enquanto atleta do Sub-20 do Vasco. Eu tive que trancar porque fui pra Romênia. Desculpa, fui pra Holanda. E aí eu paro de jogar futebol, falo, vou voltar pra faculdade. Me formo em Educação Física, né? Sou formado em Educação Física em 2017. E ali próximo do meu fim da faculdade, eu recebo um convite do Álvaro Miranda, que na época era o gerente da base do Vasco. Pô, João, eu fui atleta lá na época que ele fazia parte das comissões técnicas. Vem aqui me dar uma palestra para os atletas do Sub-17 e Sub-20 para falar sobre a vida de um atleta que tinha potencial, que não deu certo, mas que hoje toca fora do futebol, fazendo outras coisas. Vem falar sobre plano B para esses atletas. Aí eu falei, beleza, Álvaro, vamos lá. Aí montei lá um PowerPointzinho, levei, foram até outros amigos também foram lá falar, éramos 4. E aí eu faço a palestra e ali alguma coisa bate que eu faço, cara, eu posso... Isso não pode ficar numa palestra, só numa palestra, sabe? Eu acho que eu tenho capacidade de ajudar. O meu primeiro objetivo quando eu voltei pro futebol foi eu preciso ajudar esses atletas com a minha experiência, né? Com o meu estudo da faculdade, mas mais com a minha experiência prática de ter sido um atleta de base e um pouco atleta profissional. E aí vem o convite. E aí ele fala, pô, João, a gente tem uma ideia aqui de trazer ex-atletas, você não quer vir pra cá? E aí, eu lá em 2014 falei, futebol nunca mais, né? Não, futebol é futebol, né? Nunca mais é difícil o futebol, né, eu fui criado dentro do futebol, né? Eu fui criado dentro do futebol. Família que ama futebol. E aí eu falei, não tem como, né? Foi muito tempo. Foram 14 anos de Vasco e recebi um convite para voltar a trabalhar no Vasco. É difícil você falar assim, pô, não vou, né? Mesmo que sem saber no que eu queria, vou lá ajudar. E aí comecei a estagiar no Vasco. Esse estágio durou 5 meses e veio o convite para entrar numa comissão técnica e aí 6 meses depois virar treinador já. Então, assim, foi um início onde o futebol nunca mais, eu posso ajudar esses atletas com a minha experiência e comecei a pegar gosto pela coisa, de ver que que eu conseguia colocar na mente de alguns atletas algumas questões que poderiam ser importantes para eles. E aí você vai estudando, e aí você vai competindo, e a competição tá na veia, né? Para quem cresceu, né? Nós aqui, a gente cresceu como atleta, a competição tá na nossa veia. O gosto pela vitória, o entendimento da derrota, o querer competir, o estar num ambiente competitivo. Eu falei, beleza, o caminho é esse. Eu vou iniciar aqui o meu processo de formação como treinador. E aí lá se vão 6 anos e alguma coisa aí como treinador do Vasco. Muito feliz hoje onde eu tô, muito realizado onde eu tô, e querendo mais, assim, com muita sede de entender que eu tô muito no início ainda, que eu sou um treinador jovem que tá no início de carreira, e que tem muita sede, assim, no olhar, no querer elaborar cada treino, no pensar cada jogo, no trabalhar sábado, trabalhar domingo, não tem essa pra gente. Isso hoje me motiva muito e acho que estou no meu caminho, né? A gente fala sobre o propósito, às vezes eu não entendi lá atrás por que eu não segui no futebol. Talvez o meu caminho era do lado de fora, ali do campo, né? Numa posição de liderança ali de uma comissão técnica, com atletas, enfim. Vamos ver.
Tô feliz onde eu tô hoje. Que bacana, e você tem hoje essa oportunidade de multiplicar. Quantos Joãos aí vão estar pelo mundo afora? Quantas pessoas você pode formar? Quantos atletas e pessoas, né? Atletas e pessoas, porque não é só o formar atleta, é formar ali, ajudar a formar caráter, né? Que muitos jovens nessa idade, de 14 anos, estão ali no processo de transição, de mentalidade, né? Onde é esse processo que é onde é o auge ali que está começando a subir, né? A voar ali na carreira deles. Então, isso é muito bacana. E tá no sangue, tá no DNA. Ainda que naquele momento ali, quando você pensou em encerrar, acendeu a chama novamente. E quando vem, já era, não tem jeito. A gente diz pela gente, né? Sim. Porque eu falei, né? Já devo ter comentado algumas vezes aqui, até pelo futebol feminino, que na minha época não tinha nenhuma estrutura, basicamente, há, sei lá, 20 anos atrás. Se o masculino, que é da sua época, já não tinha tanto, imagina o feminino. Então, assim, ou você jogava tudo pro alto e ia arriscar, ou você ficava ali tentando, né, conseguir algo que não te levasse a arriscar tanto. E foi o que eu fiz. Eu não decidi jogar tudo pro alto e seguir a carreira porque eu não queria sacrificar a família. Eu sempre tive muito também essa questão da família, de estar perto, de valorizar. Então, eu não tive essa coragem de arriscar, mas não me arrependo. O pior é quando a pessoa não faz e se arrepende, né? Então, eu digo que eu não tenho essa frustração. Por quê? Porque eu tentei até onde eu podia, sem precisar ter sacrificado essa parte que eu não queria sacrificar, que era estar longe da minha família e tudo. E não foi, né? Não deu para profissionalizar como a gente imaginava, mas o futebol continuou. E da mesma forma que foi com você também, eu fui, estudei, me aprimorei, continuo, né? Que a gente não para, tem que estar ali o tempo todo em constante aprendizado. E o futebol tá aí. Hoje em dia a gente tem essa oportunidade de ajudar outras pessoas, de contribuir, de passar experiência. E é isso que tá no nosso sangue. Agora a gente tá no extracampo e agora vai poder multiplicar muito mais. E o futebol, né, cara, tem que deixar sempre muito claro e de forma transparente, futebol é gigante. Poxa, para quem sonha em ser jogador de futebol, assim como eu tive, Simone, você, e acabou não seguindo uma carreira de longo prazo, o mundo não acaba, né, João? A gente tem que deixar isso claro porque a gente sabe que de todos esses meninos que a gente acompanha na base, independente de serem tão talentosos, a maioria não vai ser jogador de futebol e nem por isso a vida vai acabar aos 19, 20, 21 anos. O futebol ele te abraça de uma forma onde você pode ser feliz, seja dentro ou fora de campo, independente vamos dizer assim, da profissão ali e da função que você esteja exercendo. Então a gente tem que deixar claro que tem que estudar para os meninos, tem que se preparar, tem que ter o plano B, porque você volta pro futebol, que uma vez era nunca mais, a partir de um convite para dar uma palestra de como é o plano B, não é isso? Então, a partir desse convite, você foi falar como foi o teu plano B e o futebol te puxou de novo. Ali, talvez, se você não tivesse recebido esse convite, será que você teria voltado pro futebol? Talvez sim, porque é a tua vida, tá dentro do sangue, do DNA, mas assim, a gente tem que ter essa visão de que o futebol não se resume somente ao atleta dentro de campo, por mais que eles vão ser sempre os protagonistas ali. É isso, e quando a gente fala sobre plano B, né, até uma certa idade, o estudo é o plano A. Isso aí. Né? E eles precisam aprender isso. Acho que depois ali, quando você chega ali na beirada de ano profissional, o esporte aqui no Brasil ainda, né? É difícil você conciliar o estudo e o esporte, eu vivi isso, né? Eu jogava no Sub-20 do Vasco e ia pra faculdade, na UFRJ, de noite, todo dia, e vi o quanto era difícil isso. Então, assim, não é simples. Né? A gente não tem aqui um sistema de educação, esporte, que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, não é fácil. Mas esses atletas, eles precisam entender que sim, eles precisam seguir um plano A, que depois se vira um plano B e que depois pode voltar a tocar a sua vida de alguma forma, como foi comigo. Eu sou um exemplo disso. Me formei ali na escola do Vasco. O Vasco acabou me dando isso. Mas segui meus estudos. Minha mãe é professora, né? Então pegava bastante no meu pé. Né? Então, assim, e tinha notas boas. Né? E tinha notas boas. E que bom. É isso. Eu agradeço muito a minha mãe por ter... Você precisa estudar, filho. Calma, as coisas estão acontecendo para você no futebol, mas estuda porque isso vai te dar frutos lá na frente, sabe? E um outro tema muito, muito importante que a Simone tocou foi quando você falou sobre família, né? Eu acho que a base é a família, a motivação é família. Então, quando a gente fala que a gente não tem final de semana, que a gente não tem sábado, que a gente não tem domingo, que a gente não tem horário, que você tá no celular domingo, 10 horas da noite,
né, falando sobre alguma coisa do trabalho, você tem que ter uma família que te suporte, que te entenda, né? Então, assim, minha esposa, minha filha, também, óbvio, né? Eu acho que hoje são as minhas maiores motivações aí de também seguir e sei o quanto a minha esposa entende também, a gente que está nesse meio, de sair de casa todo dia, e muitas horas, e muita coisa, e tem que estudar, e a competição para se tornar um treinador de sucesso é difícil, a gente sabe, né, quantos aí treinadores de base conseguem chegar no profissional, né? São poucos. Né? Hoje, né, a gente tem o Rafael Paiva aí como um grande exemplo aí, acho que para muita gente lá no Vasco, mas a família ela tem que estar com a gente, e a família faz grande parte dessa nossa motivação do dia a dia também. Não tenha dúvida. E aí, João, falando aí do dia a dia ali, né? Dentro do campo, trabalhando com o grupo, com os atletas. Fala um pouquinho, quais são os critérios, os fatores, como que você analisa os atletas, né, do grupo pra caramba? O que faz esse cara ser titular ou ter mais oportunidade do que o outro? O que é que um tem e o outro precisa evoluir? Quais são os critérios que você utiliza para fazer essa avaliação dos atletas do grupo, que já é num índice, num nível maior, e também um pouquinho para os atletas que chegam ali para fazer uma avaliação, que vem de uma peneira, que vem indicado, que vem de um clube de menor expressão? Como é que você avalia esses dois contextos? Vamos lá. Vou falar. Não, é legal. Eu vou falar com o João Marcos, tá? Sim. Um atleta, se você puder fazer uma divisão, né? Porque é difícil você falar, não, então ele tem isso, mas não tem aquilo. As coisas acabam se somando, mas para ser didático, né? A gente vai falar sobre o lado técnico dele, que é muito importante, né? Isso não pode fugir. É como ele vai executar ali o movimento, né? E aí, ou específico da posição a partir de uma certa idade, ou os fundamentos gerais. Né? Então a gente fala da parte técnica, a gente fala da parte cognitiva, que é o quanto ele entende o jogo, o quanto a tomada de decisão dele ela é coerente com aquilo e as ações acabam evoluindo. Então, o quanto ele entende o jogo, o quanto entende o que ele tem que fazer, tanto de forma coletiva, para uma estratégia coletiva, e quanto para uma questão individual, de uma tomada de decisão de tática individual. Né? Então, esse é o segundo ponto. A parte física. Né? Eu acho que a gente não pode ser romântico ao ponto de falar que a parte física não conta. É óbvio que ela conta e conta muito, e cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que quando a gente fala sobre avaliação de parte física, a gente não está falando sobre atletas grandes, não é esse o tema. É o quanto esse atleta é coordenado, o quanto esse atleta consegue fisicamente sustentar um jogo, o quanto ele é forte, né? Ele não precisa ser grande para ser forte. O quanto ele é forte e potente para tomar e vencer confrontos dentro do jogo. Acho que a parte física também conta, né? E a parte comportamental, né? Que aí você vai para um lado do quanto esse atleta é competitivo, né? O quanto ele é resiliente, né? E o quanto ele tem um comportamento mesmo, que eu falo, extracampo, um comportamento de atleta. Então, assim, são inúmeros fatores, né? Para você avaliar um atleta, se esse atleta tem que estar no grupo ou não, ou se esse atleta tem que jogar mais ou não. E aí você vai, né? Fazendo dentro do seu olhar, dentro dos seus critérios. Olha, esse atleta aqui ele é muito bom nisso, mas precisa evoluir nisso. Não, mas vale a pena apostar. Não, esse atleta aqui a gente prefere não apostar porque são vários fatores que não são tão bons ou regulares. E aí você vai entendendo, é muito caso a caso. Eu acho que é interpretar bem as situações. Né? E eu levo tanto para esse lado da avaliação quanto para o meu lado treinador. Né? Como é que você monta um treino? Métodos tem vários. Metodologias tem várias. Qual que você prefere? Eu prefiro aquela que eu acho que vai servir melhor para aquele atleta. Que eu vou fazer ele melhor. Então, para avaliação é a mesma coisa. Então, assim, é entender, interpretar aquele atleta, aquele momento, né? Nas categorias que eu trabalhei nos últimos anos. Tem muita questão, né? Que a gente fala sobre categorias de base, sobre questão de maturação. Né? É entender o quanto esse atleta é maturado ou não é. Eu falo muito sobre o atleta que tem maturação tardia. Esse atleta talvez passe alguns anos tendo que pensar mais do que o outro. Porque ele fisicamente ali é o menorzinho, mas para ele conseguir jogar ele tem que pensar. Então será que ele não está evoluindo mais cognitivamente do que um outro atleta? E que lá na frente ele vai se tornar um atleta melhor? Mesmo com uma minutagem baixa hoje, porque o futebol de base ele é muito competitivo. Né? Então assim, são inúmeros fatores para você avaliar um atleta. Né? Eu tentei ser didático aqui em 4, só que dentro das 4 você ainda vai, né, por dentro de cada uma. E tudo conta. Tudo conta. Para saber o quanto esse atleta, no final das contas, vamos falar sobre um produto final, o quanto esse atleta
consegue resolver os problemas do jogo. O quanto esse atleta consegue vencer os confrontos do jogo. Né? Ele vai usar a força, ele vai usar a técnica, o cognitivo, o quanto ele usa de cada. Será que isso é bom para essa posição? Não é? Enfim. Mas a questão é, o atleta consegue resolver o problema do jogo? Da forma dele? Consegue? Vambora. Tem potencial? Tem projeção? Tem? Vambora. E a gente nem sempre vai acertar, né? Acho que... Não, com certeza. Mas a gente busca sempre fazer o melhor até para nortear o sonho desses meninos. Com certeza, você comentou justamente fatores de extrema importância, além de todos esses que você citou, ainda tem a parte mental. Porque hoje, né, ainda mais nessa fase, né, numa fase de adolescência, vamos dizer assim, é uma fase bem complexa, né? Onde está ali formando a mentalidade, às vezes está com um problema extra-campo, se não tiver ali com a mente forte, pode não conseguir reproduzir dentro de campo aquilo que sabe. Então, às vezes, por isso que o processo de avaliação, às vezes o menino é tão bom, mas naquele dia ele não estava com cabeça boa, ele estava passando por algum problema, ele não vai conseguir executar. Então, por isso que tem que ser... e um dia só não dá para você avaliar uma pessoa, tem que ser um processo. Que às vezes o cara é bom, mas naquele dia não era o dia dele. Entendeu? Então tem toda essa parte, né, da mentalidade, tem a parte também da questão da resiliência, né? Às vezes o atleta, mesmo sendo tão jovem, né, que é a categoria que você hoje está atuando, né, como treinador, às vezes o atleta, nem todos os jovens nessa idade têm essa resiliência, às vezes de sofrer uma crítica, de ser chamado de atenção por um técnico ou por alguém, né, ali da comissão. Então, são vários fatores, além de todos esses, né, que você citou, que são de extrema importância. Então, assim, o trabalho do treinador realmente é como você falou, é como se você fosse ali, de fato, tá numa faculdade, porque você está formando atletas e pessoas. É um complexo muito grande, que você tem que avaliar todos esses fatores e unificar, e dentro daquela unificação, ser pessoa em pessoa, para um elenco, sei lá, às vezes de 30, de 20. É um trabalho árduo, bem minucioso, mas que quando você começa a ver o fruto daquilo, ver ali as respostas acontecendo, sendo reproduzidas, aí é uma alegria, né? É muito satisfatório. E vai fazendo as experiências, né? Claro que com a qualidade, a experiência que o treinador vai obtendo, ele está ali para isso, ele vai acertar mais do que errar. Mas ele vai fazendo experiências, tem que arriscar algumas situações para fazer testes ali, para ver se vai dar certo, se não vai, se dá para mudar a postura, se não dá. Mas falando um pouquinho de maturação, que você usou essa questão também, João, desde que eu fui atleta, eu sempre tive essa questão. E aí depois no extracampo ainda mais. Você hoje pega uma categoria X. Na nossa época tinha muito primeiro ano, segundo ano. Hoje já não é tanto. A gente vê meninos de 16 jogando com de 18, 19. Claro que não são todos, mas na nossa época era muito bem dividido. Pelo menos tentavam fazer isso. Porém, a questão da maturação, eu acho que tem alguns critérios aí que precisam ser revistos. Você pega um atleta que nasce em dezembro. O meu filho, por exemplo, não sei se ele vai jogar bola, mas ele nasceu dia 27 de dezembro. Cara, se ele quiser ser jogador, ele vai ter que correr muito, meu amigo. Vai ter que ser muito diferente em vários aspectos. Então, assim, eu acho que precisa ser revista as divisões de base aqui no Brasil, talvez em meios de ano, de junho, primeiro semestre, segundo semestre. Então, se o atleta nasceu no segundo semestre, ele já jogaria com a categoria do ano seguinte, sabe? Então, não dá para pegar um menino que nasceu dia 27 de dezembro para competir com o que nasceu dia 10 de janeiro. É quase um ano de diferença. Esse menino vai ter que... O que você acha dessa questão? Esse corte, ele sempre vai favorecer alguém e atrapalhar alguém, né? O que acontece hoje é isso, né? E tem estudos falando sobre isso, né? Atletas do primeiro trimestre, né? Atletas do primeiro semestre. Hoje você vê poucos atletas do segundo semestre, principalmente do último trimestre, atuando nas categorias de base. Mas isso acho que tem muito a ver nessa avaliação inicial nas categorias menores, onde a capacidade física, né, pela maturação, ela acaba fazendo diferença no jogo, a importância que você dá ao ganhar a competição, né? Então é óbvio, para o treinador, às vezes, lá nas categorias menores, se ele sofre uma pressão para ser campeão e tal, e ele vai acabar botando os atletas um pouco mais fortes, porque ele está olhando para o resultado, né? Mas eu acho que isso vem melhorando, tá? Eu que estou aí na base hoje, eu consigo enxergar algumas avaliações sendo feitas de forma um pouco mais
com um olhar um pouco mais para a questão da idade, do aniversário. Acho que é uma tendência. Eu tenho uma teoria, né? Ó que eu falo isso para poucas pessoas, tá? Para terminar com você falou o corte no meio do ano, né? Para terminar com isso, sabe o quê? O menino troca de categoria o dia que ele faz aniversário. Uma boa. Em algum momento, ele vai ser o mais novo da categoria e em algum momento ele vai ser o mais velho. Muito bom. Eu já falei isso para algumas pessoas. Mas eu sei que, assim, isso complica em outras questões. Sim. Né? Na questão de assim, você nunca vai ter um grupo formado. Isso, vai mudar toda hora. Vai mudar muito. Então, às vezes o atleta ele vai jogar um campeonato numa categoria, aí ele vai fazer aniversário na sexta e no sábado é a final, por exemplo, ele não vai poder jogar. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que influenciam, tá? A gente faria no mês, o mês do aniversário, quando terminar, muda. Mudança de categoria de turno, principalmente manhã e tarde, que envolve escola. São vários fatores que influenciam, mas pensando na idade biológica, né? Que a gente tá falando sobre idade biológica, a gente não tá falando sobre parte de maturação. Se o atleta muda de categoria no mês que ele faz aniversário ou no dia, você acaba com isso. Porque em algum momento o seu filho que nasceu em dezembro, ele vai ser o mais velho do time. Sim. Uma vez que todo mundo que nasceu naquele ano já passou pra categoria de cima. Então, assim, faz algum sentido pra terminar com isso, tá? Tem que levar essa... Mas não é... levar essa sugestão poucas pessoas, federação. Eu escuto poucas pessoas falando sobre isso. Sim. É uma coisa que tem na minha cabeça. Mas assim, botar isso em prática, aí você tem que estudar, você tem que entender a viabilidade disso ou não, tá? Mas seria uma questão pra ajudar. Porque é isso mesmo que você equilibrar falou. um pouquinho mais. É isso mesmo. O atleta que nasce lá em outubro, novembro e dezembro, ele sempre é 10 meses ou 9 meses mais novo do que o cara que nasceu lá em janeiro. E ele pode ter uma vantagem por questões físicas e ser mais oportunizado lá nas categorias menores pela questão física. Quando você chegar lá no sub-15, sub-17, aí essa diferença acaba. Mas antes disso existe sim essa diferença. Mas vejo os clubes tendo um pouco de cuidado com atletas com maturação tardia. Vejo sim. Que bom. Bacana. E agora a gente vai chegar no momento irreverente, né? Aqui do nosso episódio. Pra falar, hein? Claro. Conta aí pra gente, pra galera, né, que tá aí nos assistindo, alguma situação engraçada, alguma situação assim meio louca, vamos dizer assim, que você já tenha passado. No futebol seja tem. no futebol, seja na tua época como atleta, seja como atleta ou seja atualmente agora como treinador. Alguma situação que você fala assim, cara, eu lembro disso, não tem como eu não rir, eu fico rindo sozinho, sei lá, alguma coisa assim que ficou bem marcado, algo irreverente aí. Pô, eu vou falar de uma coisa que aconteceu na minha primeira experiência como profissional fora do país, que às vezes as pessoas... e é legal, assim, falar, porque muitos atletas têm esse sonho, e eu já falo algo sobre se preparar. Uma das coisas que tem que se preparar para jogar lá fora é falar outra língua. Sim. E eu sofri com isso. Então hoje eu falo assim, os atletas hoje, a maioria fala, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar na Inglaterra. Você se prepara como? Você estuda inglês. Então vamos lá. Eu com 18 anos fui jogar na Holanda, né? E todo mundo fala pra mim, João, Holanda, o holandês, povo frio, um povo sério, você vai ter problema, o brasileiro é calor e tal, cuidado e tal. E eu falava inglês assim, bom dia, boa tarde, boa noite, contava até 10, os dias da semana acabou, mas não tinha diálogo, né? Cheguei na Holanda, aí tal, apresentação, eu fui junto com outro brasileiro, Diogo, um abraço, Diogo. O Diogo vai escutando isso aí, já vai estar rindo falando. E aí tem toda a apresentação. E ele falava inglês um pouquinho melhor do que eu. Ele falava inglês, eu não, né? Na verdade. Diferente. E aí começa a falar, o diretor fala, a gente senta numa mesa e tal. E o clube arranjou lá um tradutor que falava um pouquinho. Acho que ele era um holandês que falava um pouco de português. E ele que ajudou a gente nesse início, tá? Mas enfim, a história nem é sobre... Tem um segundo episódio, mas vou contar o primeiro para ser cronológico. E aí, beleza, começaram os treinos. Primeiro treino, ótimo, vamos lá. O gesto, aí tu vai copiando o que o cara do teu lado tá fazendo e tal. Segundo treino, 9 da manhã. Quando a gente chegou na Holanda, eu e o Diogo, a gente ficava num hotel, né? A gente não tinha um apartamento que a gente ia ainda, enfim. Ficava num hotel. Treino, sei lá, 9 da manhã. Aí tinha que estar no clube 7h30 pra tomar café. Aí, pô, a gente chegou na Holanda agora. Pô, primeiro dia, a gente foi na praça lá de noite pra ver qual era a cidade. Enfim, ficamos lá olhando, tá? A gente foi numa cidade pequena. Voltamos, ficamos lá, aí você começa a querer falar com a família, mas aí o fuso, né, lá, horas a mais, você acaba ficando até tarde pra conseguir falar com as pessoas aqui à noite. Isso. Fomos dormir tarde, o treino tinha que estar 7h30 da manhã.
A gente acordou às 10. Meu Deus. Primeiro treino? Não, segundo Puta treino. merda. Segundo treino. Acordamos 10 horas. Aí eu falei, Diogo, o que a gente faz, Diogo? O que a gente faz? Aí o Diogo, cara, não sei. Aí eu falei, Diogo, eu não falo nada de inglês, Diogo. O que eu vou falar lá, Diogo? Aí ele, cara, eu falo um pouquinho melhor. Vamos fazer o seguinte? Vamos. E era assim, o hotel era do lado do centro de treinamento, do lado. Aí a gente ia andando. Como não que tinha que vai pegar se atrasar, né? Não tinha desculpa. Não, a cidade lá não tinha trânsito, não tinha nada. Não tinha por que se atrasar. A gente... Ô, João, vamos pra lá. Vamos fingir que você tá passando mal. E que eu fiquei no hotel tentando cuidar pra saber o que tava acontecendo. E a gente chega lá, a gente tenta falar isso. Você finge que tá passando mal. Você fala que não tá se aguentando. E eu falei, Diogo, mas como é que a gente vai fazer isso, cara? Eu não vou aguentar, eu vou rir, não sei o quê. Falou, cara, a gente acabou de chegar aqui, cara, no segundo dia. Os caras... Tipo, a gente vai ser mandado embora, pô. A gente tinha medo, assim. Era profissional já. Profissional, ficou profissional. Os caras, num povo, todo mundo falava que era frio. E aí eu falei, cara, Diogo, isso não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Aí chegamos lá, a gente tentou fazer uma encenação. Porque assim, mas não deu certo mesmo. Beleza. Não treinamos. Beleza, a gente fez, acho que um treino de força à tarde, alguma coisa assim. Aí, telefone. Ó, vocês têm que estar no clube amanhã pra conversar com o diretor de futebol. Fred Van Bernaveld, o nome desse cara. Nossa Nunca vou esquecer senhora. por causa dessa conversa. Eu falei, Diogo, arruma a mala, cara. Vai voltar. Os caras vão falar, o brasileiro que não quer nada, Indisciplinado. e tal, indisciplinado, não sei o quê. Aí, chegamos lá, né? Isso 2010, né? Falei, Diogo, ferrou. Tava na sala senta eu, o Diogo, como se fosse essa mesa aqui, o diretor de futebol e o tradutor. Aí ele fala. E aí ele tira, assim, da mesinha que tinha do lado, um despertador. E a gente com muito medo, assim, do que ia acontecer, sabe? Porque, um povo frio, cara correto, Caxias, blá, blá, blá. Vai tomar uma rasgada ali mesmo. Cara, o tradutor vira e fala, ele tá aqui falando que ele entende que vocês são atletas jovens, que vocês chegaram agora, que o fuso pode ter atrapalhado vocês. Ele pede para que isso não repita, mas eles entendem que eles têm que sim cuidar um pouco de vocês, que vocês estão num país novo, uma cultura nova, e ele tá aqui oferecendo para vocês um despertador. Que gentileza, hein? Puta merda. Desespero do atraso, né? Do medo de sair da encenação ali. Que não valeu de Que nada. não valeu de nada. Ele nunca que ele acreditou naquilo. Virou depois um diretor holandês paizão. Caraca. Paizão. Foi muito legal, assim. Isso ficou muito marcado, assim, na minha vida. Pergunta se a gente atrasou o treino de novo. Não. Atrasamos. Atrasou? Sério? Ai, meu Deus. Que isso? Não, atrasamos depois a gente fez no inverno, a gente fez uma intertemporada na Turquia. E aí a gente atrasou no primeiro treino, cara. O problema era o primeiro, segundo treino. Depois ele... A gente atrasou, a gente saiu... Aí era um hotel enorme, com vários campos. E aí tinha que ir de ônibus. Até uma história legal, assim, o Schalke 04 tava lá na época que o Raul jogou lá. Eles estavam no mesmo hotel com a gente, muito legal. Aí a gente teve que ir com aquele carrinho de golfe pro campo. Aí os caras esperando a gente no campo. Aí um atraso foi pequeno, mas aí todo mundo bate palma. Porque aí já tinha certa intimidade. A gente também já falava inglês um pouquinho e tal. Mas a gente chegou atrasado sim de novo. Mas foram essas duas vezes. Mas o despertador ajudou. O despertador ajudou. Esse despertador... Porque eu não tenho mais hoje. Esse despertador tinha que ser um enfeite da minha casa. Tinha que guardar. Esse despertador faz parte da minha história. Tinha que ser uma relíquia, né? Pô, mas imagina o desespero, né? O cara chamou no dia seguinte, mas era só um despertador. Era só um despertador. Não era uma demissão. Né? Não era uma volte pro Brasil que aqui você não vai jogar assim. Mas foi ótima história. Surpreendeu. Essa daí eu não imaginava. Falando um pouquinho agora dessa questão de tema irreverente, a gente vai pro nosso quadro Tabelinha com os Manos. Tá preparado? Vambora. Vai vai pipocar, não, né? Não vou pipocar, não. Alguns eu vou explicar, mas não pipocar, não. Então vamos que vamos. Pode fazer a sua análise. Colocar aí na tela. E aí, João, vamos começar. E você tem uma história muito legal com o Vasco, né? Atleta no Vasco, hoje atua como treinador na divisão de base do Vasco. E a gente vai direto aí. João vai definir, né, o maior ídolo, na sua visão, da história do Vasco da Gama. É simples? Não. Não? Não, né? O Vasco é muito grande, cara. Tem muito jogador muito grande aí. Tem muito. Nessa lista. A disputa aqui é braba. Mas vamos que vamos.
Vamos lá, para começar, Mauro Galvão ou Juninho Pernambucano? O maior zagueiro da história do Vasco, mas Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Boa. Juninho ou Felipe Maestro? Felipe Maestro. É o maior vencedor, né? Ele é o maior vencedor, o maior número de títulos como jogador. Então ele fica na frente do Juninho Pernambucano. Pô, desbancar o Juninho, hein? Gol de falta, 98, River Plate, um grande jogador. Mas Felipe. Felipe Maestro ou Felipe Coutinho? Jogou junto com o Coutinho. Pô, joguei junto, muito também. tempo. Mas aí vai ser o mesmo Felipe. É o maior vencedor. Aí Felipe, eu quero que o Felipe Coutinho chegue lá. Torço muito por ele. Mas hoje ainda Felipe Maestro. Maestro ou Pedrinho? Aí é meu chefe 1 com o chefe 2. Pô, aí é... Ó a briga. Não, ídolo, né? Ídolo. Cara, eu acho que o ídolo ele vai além do que fez no campo. Né? Eu acho que vai além. E eu acho que o que o Pedrinho abriu mão pra fazer o que ele faz hoje pelo Vasco, pra se expor assim, eu acho que o Pedrinho se coloca numa prateleira bem alta aí. Eu acho que o campo e o que ele faz hoje, o Felipe tá lá também, sim, mas eu acho que o Pedrinho como o rosto principal lá, ele... Hoje, Pedrinho, vamos lá, Pedrinho, pra não explicar muito, Pedrinho. Calma. Pedrinho ou Edmundo, animal? Pô, quando criança, esse Edmundo Pedrinho. Pedrinho ou Baixinho, Romário? Pô, o Baixinho Romário tava lá no milésimo. Tava lá? Tava, era atleta do clube, né? Fez muito gol, né? Fez. Nossa senhora. Mas por ídolo, eu acho que pelo que o Pedrinho vem construindo. Pedrinho. Pra fechar, Eita, Pedrinho agora é duelo de gigantes. ou Roberto Dinamite? Pô, aí você apelou, né? Aí tem a estátua do homem lá, né? Aí não tem... Tem lá no minuto 10 lá do estádio lá, aí não tem como. Aí é o maior 10 aí, um cara, né? Sou amigo do filho dele. Um cara incrível, representou muita coisa pro Vasco. E aí também fora do campo. Aí não tem jeito, pô. Aí acho que ele é o maior. Aí é o Dinamite. Aí ele é o maior. Dessa camisa aí, ele é o maior. Então, galera, João, depois dessa tabelinha aí, que é missão difícil, né, Simone? Dificílimo. Definiu aí Roberto Dinamite como o maior ídolo da história do Vasco. Vocês, torcedores vascaínos aí, interajam, comentem. O que vocês acham aí nessa tabelinha, esses nomes aí que a gente colocou? Qual é o maior ídolo desse clube gigante, imenso, que é o Vasco da Gama? Fala aí pra gente, né, Simone? Com certeza. Na verdade, essa tabelinha, o objetivo já era dificultar. A gente foi pegando os grandes e fazendo ali, né, os comparativos. Isso daí já era o objetivo, mas se saiu bem, com certeza, de fato, o Roberto Dinamite é lenda. E claro que o Pedrinho, com certeza, não vai se importar com isso, que ele sabe também, ele reconhece que é o Roberto Dinamite. E o Pedrinho também é um cara excepcional, com certeza, como atleta, hoje em dia como gestor também, então... Tá tudo em casa. Eu acho que o Pedrinho representa muito o que é o Vasco, cara. Com certeza. Acho que até essa... a lesão que ele teve quando ele ia ser convocado para a seleção, acho que pela primeira vez que ele ia ser convocado, não tenho certeza. E aí ele sofre uma lesão em São Januário. Então essa questão da resiliência, o que a torcida do Vasco, que representa o clube, né? O clube do povo, como tá lá. Eu acho que o Pedrinho tem muito essa cara, sabe? Então ele e o trabalho que vem fazendo, eu acho que ele tem tudo para botar o nome dele aí na prateleira de top 3 aí de maiores ídolos da história do Vasco. Tá no caminho, né? Tá no caminho, com certeza. E foi um grande jogador, né? A gente tá jogou falando muita bola mas também. Jogou muita bola, veio do futsal, né? A gente que também veio do futsal. Oriundo do futsal. Da base do Vasco, ele é... E jogou muito em uma geração de dezenas de craques na seleção brasileira. Jogou muito. Pedrinho jogou muito também. Talvez as lesões tenham atrapalhado um pouquinho. Acho que tinha potencial pra ser mais do que foi. Mas jogou em grandes clubes do Brasil, né? Acho que teve uma carreira bem legal também. Bacana, Legal. A gente já comentou, né, sobre esse tema família, mas acho que é algo tão importante que a gente sempre é bom entrar novamente no assunto. Você já disse a importância, né, um pouquinho do que é a família para você, mas como que é a rotina de um treinador, desde a preparação de treino para competições, todo esse plano, né, que você tem com relação ao seu trabalho, como é que você faz para poder conciliar tudo isso e também ter o tempo para a família? Como é que você consegue conciliar toda essa responsabilidade? Quase um super-herói, né? Não é fácil, não é fácil, porque hoje, eu acho que muita gente já tem noção disso, né? Acho que não é só você ali dentro do campo e dar aquele treino de 1 hora, 1 hora e meia. Isso
Isso acabou. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina, assim, eu chego no clube, por exemplo, né, 3, 4 horas antes do treino. Tá? E eu tô falando do Sub-14, imagina no profissional. Né? Mas assim, o Sub-14 hoje é o meu profissional. Né? Então, assim, eu chego no clube ali 4 horas antes do treino. E aí você tem ali uma programação, né? Ver se os atletas estão bem, eles respondem lá um questionário, ver se está todo mundo no treino. Você tem que planejar o seu treino, você conversa com a comissão, você tem lá uma sala, você conversa com o coordenador para entender se está tudo bem, se tem alguma demanda, se tem alguma questão. Então você elabora o treino, você monta o treino, você passa funções para cada membro da comissão técnica antes do treino, né? Essa atividade é para isso, então vamos dar esses feedbacks aqui para os atletas nessa atividade por causa desse conteúdo aqui que a gente programou, que teve uma questão no jogo ou que é uma questão que a gente entende, que a gente acredita para o que a gente quer implementar aqui nesse jogo. Então assim, você monta as atividades que tem que ter uma lógica, você passa a função para cada atleta, para cada membro da sua comissão, né? Você monta o campo antes, você organiza tudo, você aplica o treino e você avalia o treino, né? E aí estou falando isso um dia, né? Então assim, isso vai dar ali para 1h30 de campo, você somar tudo ali, você ficou ali 7 horas trabalhando para fazer todos esses processos. E esses processos são diários. Além do, por exemplo, eu curto muito você fazer um esboço da semana, por exemplo. Eu pratico isso, a gente no primeiro treino, no primeiro dia da semana, eu sento com a comissão e faço um esboço do que eu acredito que vai acontecer na semana. Né? Dia a dia a gente vai avaliando. Uma periodização, né? Microciclo. Eu preciso, essa atividade não, vamos repetir essa atividade que não funcionou bem, os atletas não atingiram aquilo que a gente acredita, enfim, não tem problema nenhum trocar esse planejamento. É só para ter um norte. Né? E o processo de jogo. O processo de jogo, você monta lá o seu pré-jogo, né, as suas ideias, você já vai pensando mais ou menos no que pode acontecer no jogo, naquilo que você vai tirar de substituição, por exemplo, ou das estratégias A, qual é o plano B para atacar, qual é o plano B para defender. Então isso tudo o treinador já vai um pouco já com isso na mente, não é no improviso ali na hora. É óbvio que ali na hora tem a avaliação do jogo, tem o feeling, tem o momento, mas você já vai com alguma coisa estruturada, você organiza a bola parada, fica lá um quadro para os atletas no vestiário. Então também tem uma demanda aí extra pré-jogo, né? E o jogo, né? Que o jogo demanda a questão ali de pré-eleição, demanda a questão de avaliação dos atletas, como é que eles foram naquele jogo, né? E além disso, a rotina de proximidade dos atletas, né? Que acho que é uma coisa que é muito importante, que isso tem que estar na rotina de todo treinador. Ainda mais no processo de base. Porque o processo de base, por mais que o futebol seja coletivo, é um processo individual. Então, assim, você ter atenção, o olhar, e é difícil, né? Porque são 30 ali mais ou menos, o olhar é individual. Então, tá na sua rotina aquela conversa com o atleta A, no dia seguinte com o atleta B, entender um pouquinho o que está acontecendo. Então, assim, é uma rotina bem longa, bem desgastante. Os jogos normalmente são finais de semana, então, assim, já atrapalha a sua rotina do conciliar a família. Mas tem um tempo ali que sobra, tem um dia de folga. Nesse dia de folga, aí sim é o dia que eu gosto de estar. Penso muito em estar com a minha família, minha esposa também trabalha, então também tem. Se essa folga no meio da semana também atrapalha, na segunda-feira também atrapalha a gente estar junto. Mas sobra pouco tempo, e o tempo que sobra a gente tem que priorizar aquilo que é importante pra gente. E aí, com certeza, minha família, minha esposa, tá com a minha esposa, tá com a minha filha, né? Elas sabem o quanto eu fico feliz, o quanto. E não é fácil, por exemplo, vamos na lagoa fazer um passeio e levar minha filha? Vamos num parque? Como eu fico feliz em fazer coisas simples assim, porque não é fácil. Não é sempre que dá pra fazer, sabe? Então, quando isso acontece, eu dou um valor incrível pra isso. Eu fico feliz, assim. Vou levar, parece uma coisa comum, assim. Vou levar minha filha no shopping, né? Porque minha esposa já viajou. Vai ela e minha filha eu não vou. E você fica vendo foto, né? Então, assim, quando você consegue estar ali, né? Porque é isso que te conforta, é isso que te motiva, é isso que te tira da pressão às vezes. Sim. Então, a gente... Sempre que dá, eu tento estar com meus pais, né? Minha irmã, enfim. Mas nem sempre dá, Corrido, né, cara? Não é mole, não. Bacana, mas pelo menos você consegue ter essa visão do pouco tempo, mas esse pouco tempo você dar esse valor, ter qualidade, né? E dar valor no simples, né? Que às vezes a pessoa, às vezes, não dá valor nessas coisas mais simples. Isso daí é muito bacana, é algo muito importante. E esse tempo de folga, de qualidade, ele também te ajuda no trabalho.
Com certeza. Né? Eu acho que você volta mais leve. Eu acho que quando acontece esses passeios, vamos dizer assim, como eu citei aqui, você também se coloca o pé no chão, você também é um ser humano, você também precisa se cuidar, você também precisa ter as suas coisas, você também precisa pensar fora do futebol, porque isso te ajuda a você ter a cabeça fria na hora que você tá lá no seu dia a dia de trabalho. É um reset, né? Como se desse uma resetada, revigora as forças e vambora. Com certeza. E aí você falou a tua rotina como treinador hoje na divisão de base, sub-14, que já é super trabalhoso, de uma responsabilidade enorme, até porque você representa um grande clube, né? Trabalha no Vasco, mas dependente do clube, existe um trabalho, exige ali uma responsabilidade alta. E aí, para você estar dando um treino de 1h30, você chegou 3, 4 horas antes de começar, de fato. Já começou, só que fora este campo, mas já começou, já tá valendo. Até chegar o final de semana, aquele jogo que vai se resumir a 90, a 100 minutos. E aí, às vezes, assim, o público acaba... Até porque é normal, falando já do lado profissional, né? Os clubes no profissional... Pô, o treinador dá o treino de qualquer jeito, o treinador não sabe o que tá fazendo, mas assim, não sabe a rotina que é, a dificuldade que o treinador passa para chegar ali no jogo. É claro que ele vai acertar, ele vai errar, mas para ser técnico de futebol profissional, ainda mais aqui no Brasil, tem que ter assim muita coragem, né? Tem que gostar muito, tem que ter realmente ali aquele sonho, porque você vai, assim, num termo lá, contar no profissional do céu ao inferno e de um jogo pro outro, né? Não é simples. Não é simples, não é simples. É bem complexo, ainda mais lá no profissional, né? Quando você tem a visibilidade enorme. Mas, assim, a demanda de trabalho é imensa. Esses caras trabalham muito, assim. Se eu olho hoje e falo que eu trabalho muito na base, eu tenho certeza que todo mundo tá no profissional... Porque é isso, não é, para você escalar um jogador, para você montar um treino, tem várias coisas que interferem e tem muita gente preparada, sabe? Às vezes as pessoas falam que, pô, sabe nada. Pô, às vezes tem alguns comentários que parece que as coisas são tão simples. Sim. Tira o jogador A, bota o jogador B que vai dar certo. Não tá vendo que não tá funcionando isso. Teve muito treino por trás disso, teve muito estudo por trás disso. Hoje todo mundo, a maioria das pessoas que trabalham no futebol são pessoas muito capacitadas pra estar ali, sabe? Só que é isso. No jogo, alguém vai ganhar, alguém vai perder, não tem jeito. Isso não muda. Vai empatar e vai ser bom ou vai ser ruim, mas assim, o que eu digo isso não. Ninguém vai vencer sempre. Ninguém vai vencer sempre. Como. Você faz todo o seu trabalho, só que do outro lado, tem outras pessoas fazendo o melhor delas também. Então é aquilo, e como eu já falei aqui, a gente faz de tudo, só que no final das contas a gente só tá aumentando ou diminuindo a chance de vencer. Isso não é garantia de nada. Né? Então, hoje tem muita gente preparada, hoje o futebol está cada vez mais estudado, hoje o futebol tem cada vez mais gente preparada ali dentro. Eu vejo muita gente no futebol de base hoje muito preparado para estar ali. De novo, eu vejo o pouco contato que eu tive com o Rafael ali, o pai, o treinador do Vasco. Pô, o quanto esse cara é incrível, cara. Esse cara é incrível. O quanto ele o quanto ele trabalha, o quanto ele estuda, o quanto ele é focado, o quanto ele acredita naquilo que ele faz, o quanto ele é coerente nas decisões dele. Enfim, e ele é um grande exemplo hoje para nós treinadores da base, um cara que venceu essa barreira aí da base profissional e que está tendo sucesso lá no nosso clube. Tomara que assim continue. Verdade, bem bacana. E isso é bom, né, que o Vasco, tipo assim, valorizou, né? Porque é muito fácil você pegar... contratar um treinador caríssimo vindo de fora, né? Que hoje em dia meio que virou moda, vamos dizer assim, né? Trazer os treinadores, globalizou. Não que não possa, sim, a metodologia europeia, seja lá qual for, né, o continente, tem sim um avanço. Claro, a gente não vai ser, né, incoerente em dizer que não, mas eu acho que também tem muita gente boa aqui, como você falou, no Brasil. E por que não investir nesses caras, acreditar? Isso foi bacana que o Vasco fez, de ter acreditado em alguém que já estava ali no meio, trouxe ali da base para poder acreditar e colocar, e tá dando certo, né? E pode estar dando certo em vários outros clubes, só que tem que ter alguém que acredite, né? E graças, né? Que bom que teve alguém que acreditou nele e que assim venha acontecer também em outros clubes. E não é depois que um dia aí o Vasco perder 3 jogos que não tá funcionando mais. Né? A gente tem aí o Fortaleza hoje como um grande exemplo disso, né? O Vojvoda lá, e assim, essa questão do treinador brasileiro ou estrangeiro, acho que cabe tudo, sabe? Acho que o importante não é a gente
olhar a nacionalidade do treinador, entender se ele é competente ou não é competente. Exato. Entendeu? Às vezes aconteceu, em algum momento ali, se trouxeram vários treinadores estrangeiros, né? Acho que nada contra, acho que eles agregam também, acho que o futebol está cada vez mais globalizado. Eles agregam sim, mas algumas vezes, por interpretação minha, eu falei assim, pô, veio um cara ali só porque ele é de outro país. E também não é assim, calma, tem muita gente boa. Hoje, o futebol, o Brasil entendeu que ele precisa estudar o futebol. Hoje a gente tem as licenças da CBF, né? Hoje a gente tem muita gente dando curso, muita gente falando sobre futebol. Então tá aí, a literatura tá aí. Então basta a gente ler, entender, interpretar, trazer para nossa cultura, entender para nossa cultura. Não é o que funciona lá fora que vai funcionar aqui. Eu falo isso abertamente, né? Acho que cada país tem a sua cultura, a sua educação. Então, às vezes, coisas que são feitas lá na Espanha, na Itália, podem não funcionar no Brasil e tá tudo bem. E a gente precisa criar aqui as nossas formas. Então, assim, aqui tem muita gente boa, gente de fora que veio para ajudar, mas o Brasil, volto a repetir, a gente tem muita gente capacitada aí chegando para tornar o futebol brasileiro ainda melhor do que ele já é, mas tem muita gente chegando. Maravilha. E aí, chegando próximo aí dos nossos momentos finais, né? Conta pra gente, pra galera, nesse momento, João, com 33? 33. Quais são os seus objetivos pessoais, profissionais, daqui para frente? Claro que já teve aí um longo caminho, desde atleta até o atual momento, mas como é que são os seus objetivos daqui para frente? Cara, vamos lá. Claro que não precisa ser a longo prazo, mas fica a teu critério. Sim. Eu iniciei a minha carreira como treinador no Sub-9, né? E hoje estou no Sub-14. Eu também estou vivendo um processo aí de formação como os atletas vivem, né? E sim, meu objetivo é me tornar um atleta, ó. É me tornar um treinador de uma equipe profissional. Eu quero trabalhar nesse ambiente de pressão, nesse ambiente, mas entendo que ainda preciso percorrer aí um caminho, passar por alguma experiência, mas sim, tenho o sonho de dirigir um time profissional. Acho que não tem como fugir disso. Se for o Vasco um dia, eu acho que vai ser muito especial para mim, pela minha história que eu tive como atleta lá e pela história que eu estou construindo como treinador lá. Mas se não for o Vasco, for outro clube, eu também estaria realizado, mas o Vasco obviamente ia ser um plus nesse meu sonho. E eu tenho um objetivo de carreira, eu tive a oportunidade de morar lá fora, de ser treinador lá fora. Eu acho que é um caminho, e o lá fora que eu digo tá nos grandes centros europeus, tá? Porque eu acho que é um caminho que o brasileiro ainda não conseguiu. A gente já teve lá o Filipão, Luxemburgo. A gente já teve lá o Luxemburgo, mas coisa pontual, não foi uma coisa que chegou, abriu a porta e entrou. Quem sabe um dia? Acho que sonhar não custa nada, né? Sim, não. Sonhar, cada um tem o seu sonho. Então, assim, eu tenho o sonho, sim, de ser treinador num grande centro europeu de futebol profissional. E, se possível, abrir portas para outros treinadores também. Acho que é isso. Eu acho que tomara que antes vá alguém lá antes e abra a porta novamente para que a gente chegue também. Mas se não, eu quero estar lá e abrir portas, né, desse mercado que eu acho que pode ser nosso também. Não tem por que não ser, né? Se tem tanta gente vindo para cá hoje, isso é legal, né? Eu acho que tomara que um dia eles lá pensem também que é legal ter treinadores brasileiros lá, e eu tenho esse objetivo sim de vida, de morar lá, de viver lá e de ser treinador num centro europeu. Muito bom, João. E aí, se Deus quiser, né, que seus objetivos, seus sonhos venham a se concretizar, a gente torce muito por isso. Você é um cara batalhador, dedicado, qualificado, vem se especializando cada vez mais e está no caminho. Mas pegando o adendo que você falou, poxa, que aqui realmente o Brasil cada vez mais recebe, né, e importa treinadores estrangeiros. Já vamos falar dos grandes centros dos europeus, né? Levam sempre os jogadores brasileiros. É natural, porque tem muito talento, 17, 18, 19, 20 anos. Poxa, mas o talento, por mais que ele seja também natural, ele, se não for tão bem desenvolvido, ele não vai chegar ao ápice. Concorda comigo? Concordo. Então, para ele chegar ao ápice, tem profissionais ali naquela região, naquele país, naquele centro, que colaboraram demais para que surgissem um Estevão, um Hendrick, um Neymar, entre diversos outros, que, enfim, nunca vai acabar, nunca vai parar. E que bom.
por que não enxergam essa questão, que pelo menos é o que me parece? Poxa, os treinadores, a divisão de base, o processo de formação do Brasil, é muito bom. Olha quantos jogadores eles formam por temporada e é uma água que a fonte não acaba. Por que não abrir a porta dos treinadores? O atleta, ele chegou no profissional, o talento foi sozinho. É questionável isso. É questionável, é questionável. Talvez em algum momento ali, e a gente não pode também fechar os olhos e achar que... Não, então sempre foi tudo certo aqui. Não. Eu acho que não. Eu acho que em algum momento eles deram um passo na nossa frente relacionado ao estudo, à organização, ao planejamento do treino. Só que assim, isso acabou. Isso acabou. Hoje no futebol de base, a maioria dos clubes tem treinadores que tem tudo isso já. Entendeu? E que sabem muito de futebol. Então, se hoje não tem lá, eu pelo menos eu não estou me lembrando aqui de nenhum nome dando de grande senso aí em primeira liga, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que em breve, eu acho que essa diferença que se abriu, né, ela já está diminuindo. Ela já está diminuindo sobre essa questão do estudo, do desenvolvimento dos treinadores. Né? Como eu falei, hoje a gente tem as licenças aqui, a licença agora está até... Você pode dar entrada lá na UEFA, acho que isso é um próximo passo. Eu vou falar de burocracia para ser treinador lá também. Então, eu acho que tem tudo aí para no futuro próximo ter gente boa lá também. Muito bom. Bacana. E você tinha comentado, né, que as camisas, né, tinham bastante história. Antes da gente finalizar o nosso episódio, quer comentar aí algo sobre, né? Você tinha falado, tem uma história aí. E a galera tem quer uma saber. delas aí que tem uma história, isso gera até hoje conversa sobre uma dessas aí. Vou deixar ela por último, então. Vai lá. Tá? Primeiro ali é do Fortuna Sittard, né? Na história que eu contei engraçada da minha estreia no futebol profissional na Holanda. Então, aquela é a camisa do meu primeiro jogo como profissional. Foi na Holanda, né? No processo aqui de Vasco, Botafogo, eu não cheguei a estrear no profissional. Aqui, uma camisa do Botafogo. O Botafogo foi importante sim na minha vida. E esse é um jogo daquele projeto do 1000 gols do Túlio. Então, eu fui o camisa 10, eu fui o meia desse time aí, que o Túlio colou ali e falou assim, é contigo que eu tenho que ir. Então, assim, foi um jogo bem legal também lá no Engenhão. Então, essa camisa tem uma história legal. E essa camisa aqui... ela é a camisa talvez talvez não. Talvez, porque tem minha estreia como profissional. Mas do meu maior jogo na base, né? O Vasco campeão da Copa do Brasil Sub-17. Né? Uma final contra o Santos. Quem tava no Santos? Então, é essa história aí. Então, no meu lado tinha o Felipe Coutinho, né? Não preciso nem falar. Genial, gênio, mágico, né? Tanto é apelido de mágico. E no Santos tinha o Neymar. Né? Tinha o Neymar, o 10 desse time do Santos era o Alan Patrick. Tinha um timaço, era um timaço. E aí já tinha todo esse burburinho sobre o Felipe Coutinho e o Neymar ali. Naquela época esse jogo até chamou muita atenção pro que era também o futebol de base e a mídia cobrir. Esse jogo foi bastante... O Felipe Coutinho nessa época sendo vendido pro Inter de Milão já. Tanto que ele não joga semifinal, ele viaja pra Itália, volta pra jogar. Mas a final, essa aqui é a camisa da final. 2-1, Vasco campeão. Fiz um gol nesse jogo. Então, assim, com certeza um jogo marcante pra mim. Meu maior jogo, assim, no futebol de base. Com essa camisa aqui, um título legal que tá até hoje lá no Vasco. E tem umas brincadeiras aí sobre esse jogo. Sobre o Neymar, sobre o Coutinho. Enfim, mas esse jogo com certeza tá guardado na minha memória. Não é simples, né? Você jogar uma final tendo o Neymar como adversário, conseguir vencer, fazendo gol, né? E tendo o Coutinho do lado também, que ajudou. O Alan chegou a jogar esse jogo? O Alan jogou. Jogava no meio, nesse jogo, acho que eu jogava Alan de volante, segundo volante, aí eu jogava de meio, o Felipe jogava como quase um segundo atacante. Timaço. Era um time bom também, era um time bom. Grande final. Muito legal boa. as camisas. História realmente de peso. História de peso. Excelente. Com certeza a galera gostou de saber. Muito bom, muito bom. E chegamos nos momentos finais, né? Passou rápido. Passou rápido. Foi muito boa a resenha. Episódio 010. Pô, separamos verdade. a 10 aí pra você. Tá vendo? Já é um número histórico. Obrigado. Na moral. Obrigado. Mas a gente quer agradecer por você estar compartilhando a sua trajetória, que é excepcional, né?
foi e é excepcional. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. É mais do que grande profissional, você também já podemos considerar amigos, né? Já é amigo do meu mano, então também é meu amigo, claro. Então, muito obrigada, tá, João? Com certeza, futuro brilhante é o que a gente deseja para você, muito mais e breve. Por que não? Você tá voltando aqui mais algumas outras vezes, né? Para poder estar compartilhando aí muito mais vitórias e muita evolução que a gente tem certeza que é o que você vai obter. Sucesso! A gente agradece aí, com certeza, João, né? É um privilégio receber você aqui no Manos da Bola. Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um papo, pô, sensacional, que agrega muita coisa. Conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua vivência, né, da tua visão, como você enxerga o jogo, o futebol, como você está contribuindo para formar novos atletas, né, novas pessoas aí, né, porque nem todos vão ser jogadores profissionais. Então, foi um grande prazer receber você, né? As portas vão estar sempre abertas aqui dos Manos da Bola para você. Obrigado, Simone. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. E sempre que esse convite for feito, a gente está aqui para falar sobre futebol. Sucesso aí no podcast, sucesso no projeto. Tenho acompanhado, tenho curtido. E tenho certeza que vocês têm tudo para crescer e fazer aí boas resenhas. Tá? Muito, muito sucesso. Obrigado. Obrigada. Então, agora a gente passa a bola para a galera, né? Agora a gente tem que pegar aí e meter o gol e vamos que vamos. E agradecer também, sociais, né? agradecer vocês aí por estar aí, né, com a gente em mais esse episódio. Mas não só assista, mas segue a gente nas redes sociais, @Manos da Bola, tanto no TikTok, como também no nosso canal do YouTube, no Instagram. Então, assim, o nosso objetivo não é só falar do futebol, do esporte como um todo, mas nosso objetivo sempre é trazer coisas que vêm agregar para a nossa vida como um todo, de experiências, de evolução, de crescimento. Esse é o nosso objetivo. É muito mais além do que as 4 linhas, é sempre também no extracampo, não é isso? Com certeza, galera. Como a Simone falou aqui, o nosso objetivo também é agregar, é passar entendimento, né? Um pouquinho do que é o futebol, do que a gente pôde vivenciar, os nossos convidados também, para o público em geral, quem ama futebol, quem quer acompanhar, e sobre a vida de uma forma, né, mais aberta, que o futebol, como o João falou no início, é uma faculdade para a vida, então vocês são muito bem-vindos aqui para acompanhar, segue lá, que puder compartilhar, e vocês já fazem parte aqui dessa resenha, dessa mesa aí, junto com os Manos da Bola. Então, tamo junto. Obrigada aí, galera. Agora a gente passa Mata a bola no pra peito vocês. E faz o gol. E mete o gol. Valeu? Tamo Abraço, junto. galera. Um Tamo abraço. junto.